Conectar um Xbox clássico numa televisão moderna pode ser um grande desafio, principalmente se você utiliza cabo RCA, que é o padrão que acompanhava o console e provavelmente você se decepcionou com a qualidade da imagem que você alcançou. Não era aquela imagem brilhante e cristalina que você lembrava da sua infância. E apesar do console ter sido desenvolvido pensando em uma televisão de tubo, você não precisa comprar uma em pleno 2024. E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales e hoje nós vamos explorar todos os cabos adaptadores que o Xbox clássico tem para que a gente possa extrair dele a melhor imagem possível. E se você é um entusiasta de jogos retrô ou simplesmente você é apaixonado pelo Xbox, você veio ao vídeo certo. E bom, então vou começar respondendo uma coisa simples. Por que os consoles antigos ficam tão feios numa televisão moderna? E para responder isso, nós temos que pensar em dois principais pontos. Que primeiro é a qualidade do sinal enviado pelo console e o segundo, a resolução e tamanho das telas hoje. Então a gente tem que pensar sempre nesses dois aspectos para que a gente possa obter a melhor imagem em qualquer console. Porque eles são consoles analógicos. O Xbox clássico é um console analógico e desenvolvido pensando em uma televisão de tubo. A primeira coisa que a gente tem que analisar, qual a resolução de uma televisão de tubo? Uma televisão de tubo, na melhor das hipóteses, pensando na melhor possível, ela vai ser 640 por 480 linhas. Ou seja, ela vai ter essa dimensão de pixels, de linhas na verticais e na horizontais. E quando a gente pega uma televisão atual, uma televisão 4K, ela tem 3.840 por 2.160 linhas. É uma condição 5 vezes maior. Ou seja, se você pegar uma imagem feita em 480 e você esticar ela 5 vezes, você transforma ela num 4K. Mas entenda que antigamente os pixels dela eram pequenininhos. Agora um pixel vai ocupar o lugar de 5. Aqueles borrões que quando a imagem é pequenininha, você não consegue ver porque eles estão escondidos, quando você estica para uma televisão 4K, aí é que eles são visíveis. E além disso, não é só a resolução da televisão que aumentou, também o tamanho da tela. Antigamente a gente tinha tela de 20 polegadas, 29 para uma pessoa mais abastada. Agora, praticamente todas as TVs que a gente encontra por aí são 50 polegadas. Alguns que têm umas televisões um pouco maiores, 65. Você imagina você pegar uma imagem feita para uma televisão de 20 polegadas, 480p, e você traz para uma de 2160, 50 polegadas. Aí é que está o grande problema. Além da qualidade do sinal ser ruim, ele foi pensado para uma televisão de tamanho pequeno e de baixa resolução. Mas existem soluções para que a gente possa obter a melhor qualidade da imagem nos consoles e eu vou te ensinar hoje como que você pode instalar mesmo um console analógico numa televisão moderna e obter uma imagem realmente impressionante. Quando a gente conecta um bom cabo e um bom adaptador, a gente obtém uma imagem na televisão que é maravilhosa. Realmente muda a sua experiência com o console e você passa a ver que mesmo um console antigo ele foi feito com muito carinho e até mesmo hoje tem uma imagem muito bonita. Então, para obter a melhor imagem possível, a gente tem que alinhar duas coisas. Obter a melhor qualidade de sinal do console e utilizar um bom conversor de imagem. A qualidade, obviamente, é tudo aquilo que a gente vai conseguir extrair do console. A gente tem que extrair uma imagem mais pura, sem interferências, com a melhor nitidez possível e utilizar um conversor que vai pegar essa imagem mais pura e vai fazer um tratamento nela. Vai fazer um upscaler, pegar uma imagem de 480 e fazer ela pelo menos um Full HD e ainda assim possibilitar que a gente aplique filtros e progressões nessa imagem para deixar ela ainda melhor. Então, para a gente escolher o melhor cabo, vamos pensar primeiro o que uma televisão precisa receber do console para exibir uma imagem. Para exibir uma imagem preto e branco, o console precisa enviar dois sinais, que é o sinal de luminância e o sinal de sincronia. O luminância é os fatores de claro e escuro. Então é a escala de cinza que a gente tem na televisão. Então numa televisão preto e branco, só tem escalas de cinza. E é esse sinal que vai dizer se aquele pixel vai ser claro ou escuro. E a sincronia é o que vai dar ordem a toda a imagem. Para a gente obter uma imagem colorida, além da luminância e sincronia, nós precisamos emitir o chroma, que é as cores. E o chroma é dividido em 3 cores primordiais, que é o vermelho, verde e azul. Esse é o famoso RGB. Então, quando a gente vai obter uma imagem na televisão, a gente tem que entender que todos esses sinais vão ser enviados através dos nossos cabos adaptadores para a nossa televisão. Então, o primeiro cabo que a gente tem para o Xbox clássico é o cabo que veio na maioria dos consoles, que é o cabo RCA. E como que é esse cabo RCA? Ele é um cabo que tem 3 plugs.
que são dois de áudio para fazer o som estéreo, sair um som da esquerda, um som da direita, e o cabo de vídeo, que é o cabinho amarelo. Nesse cabo, todas as informações de vídeo são enviadas por ele, ou seja, a sincronia passa nesse cabo, a luminância passa nesse cabo, o R, o G e o B passam nesse cabo. Você imagina 5 sinais distintos sendo enviados por uma única via, por um único cabo. É um sinal interferindo no outro. Apesar desse sinal, desse tipo de sinal SA, ter sido desenvolvido suportando 480p, não é porque a imagem consegue ter o tamanho de 480p que ela vai ter qualidade em 480p. Eu posso pegar uma foto 3x4 e fazer um pôster, mas essa foto 3x4, em 3x4 ela tem qualidade. Quando eu pego um pôster, vai estar todo esticado, todo deformado, a imagem vai ser horrível. Então não é porque o pôster é grande que quer dizer que ele tem qualidade. A mesma coisa se aplica a esse tipo de cabeamento. Não é porque o cabo suporta 480p que ele envia um 480p puro. Ela é uma tecnologia da década de 40, uma tecnologia muito antiga, ultrapassada realmente, mas que fazia sentido naquele momento, na década de 2000, para os consoles. Então entendendo que a gente precisa de cabos que tenham a melhor qualidade possível. E o cabo que envia o sinal de vídeo apenas por um cabo não é a melhor qualidade, a gente tem opções melhores e que fazem muita diferença na imagem obtida nas nossas televisões. E você pode pensar, Thales, eu posso utilizar o cabo RCA com um bom adaptador de imagem. Você até pode fazer isso, a imagem vai ser melhor do que você ligar diretamente o cabo RCA na sua televisão. Mas entenda que se o sinal já é ruim, o conversor não vai fazer mágica. Ele melhora aquilo que você já envia. Se você já envia um sinal com distorção, ele vai dar uma purificada nesse sinal, mas ele ainda vai ter distorções. Por isso que a gente precisa alinhar os dois. Um bom cabo e um bom adaptador, e assim a sua imagem é transformada. Mas calma, até o final do vídeo eu tenho certeza que você vai entender tudo de como obter a melhor imagem possível no seu console. O próximo cabo é o cabo componente, e ele eu já indico a todos comprar, porque realmente é um cabo maravilhoso. Tem muitas televisões Full HD, de plasma, às vezes um 4K mais antigo, que vai ter entrada componente e a imagem obtida já vai ser maravilhosa. Não tem os benefícios de um adaptador, de um conversor de imagem, que vai ainda assim purificar ainda mais essa imagem, aplicar filtros nessa imagem e fazer um bom upscaler, mas já é um tipo de sinal que você pode conectar numa televisão moderna, sem preocupações, a imagem vai ser maravilhosa. Lógico, alinhado a um bom conversor, a imagem vai ser impressionante. E como funciona esse tipo de cabeamento? Você pode ver que ele é muito semelhante a um cabo RCA, só que com 5 pinos, sendo 2 deles para áudio estéreo, né, esquerda e direita, e 3 pinos, um vermelho, um verde e um azul. Mas esse não é um cabo RGB. O verde não significa verde da cor verde, e sim é o cabo de sincronia. O vermelho envia o sinal vermelho e o azul envia o sinal azul. E as informações de brilho e luma são enviadas no vermelho e no azul. Acontece que as televisões ou adaptadores têm um codec de vídeo que consegue identificar pela subtração dessas outras componentes aonde ele tem que aplicar a cor verde. Então você não envia o sinal de verde, mas através de uma subtração do vermelho, do luma e do azul, ele consegue entender aonde ele tem que colocar o sinal verde. E assim você tem o verde na tela. Já é um sinal maravilhoso. Esse sinal consegue chegar em 1080 com qualidade, é realmente uma evolução. E ele era o padrão de vídeo antes do cabo HDMI. Todos os tipos de televisores utilizavam esse tipo de cabo, e até mesmo aqueles Blu-ray que a gente comprava, aqueles DVD, alguns deles de melhor qualidade já tinham sinal componente para a gente ter a melhor imagem na televisão. Então é um sinal maravilhoso e realmente eu recomendo. Se o seu console tem a opção de componente, vale muito a pena. E o próximo cabo, que é muito semelhante ao componente em qualidade, é o cabo SCART. O cabo SCART é um cabo de 21 pinos, onde tudo nele é individualizado, ou seja, ele envia o R, o G e o B, a luminância e a sincronia em cabos diferentes, o áudio, tudo separadinho. Ele tem 21 pinos para distribuir todos os sinais de vídeo e áudio na sua televisão. Eu particularmente acho que o cabo SCART ele tem uma melhor resolução em videogames mais antigos. Quando a gente pega o Super Nintendo, o Mega Drive, o PlayStation 1, o cabo SCART, sem dúvida nenhuma, transforma a imagem. Quando a gente pega consoles mais modernos, tipo o PlayStation 2, o Nintendo Wii e o Xbox clássico, pode variar. Por exemplo, no PlayStation 2 eu prefiro o cabo SCART. No Nintendo Wii eu prefiro o cabo componente. No Xbox,
qualquer um dos dois, eu não consegui perceber diferença visual nenhuma. A imagem realmente dos dois com bom adaptador é fantástica e talvez a diferença é tão pequena que a olho nu eu não percebi. Por isso eu digo, o cabo componente ou o cabo SCART fica maravilhoso na sua tela. Um próximo cabo que a gente tem é um adaptador HDMI. E para muitos pode ser uma excelente opção, já que a gente já tem ali direto uma saída HDMI, a gente pode ligar na nossa televisão. Ele realmente é uma ótima opção, mas não é a melhor qualidade da imagem que a gente pode obter. Porque a melhor qualidade da imagem é quando a gente alia um bom cabo com um bom conversor. E entenda que esse adaptador ele é um pequeno conversor. Ele vai pegar o sinal componente ou o sinal SCART do console e vai transformar no HDMI. Só que ele tem pequenos processadores que não são capazes de extrair realmente o melhor, mas eles são muito interessantes e, sem dúvida nenhuma, fica melhor que qualquer opção sem um bom adaptador. Quando a gente coloca um bom adaptador na jogada, ele realmente fica de escanteio, mas ele chama muita atenção pelo preço. Um adaptador HDMI desse a gente vai encontrar na casa dos R$70, R$80 e já é uma opção interessantíssima se você tem apenas um console como seu console principal. Eu acredito que esse tipo de adaptador é para um público diferente, porque, por exemplo, quando a gente está pensando no melhor, a gente alinha qualquer outro conversor que é mais caro, a gente compra e pode ratear o preço dele em vários consoles. Mas se você tem apenas o Xbox, talvez não valha a pena você gastar muito dinheiro para comprar um adaptador muito caro, se você já pode comprar esse adaptadorzinho aqui, que já vai ter uma saída HDMI. Ele não é a melhor qualidade da imagem, mas eu te garanto que ele já é suficiente para 95% das pessoas. Agora a gente vai começar a entrar na parte dos adaptadores de vídeo e o que eles são capazes de entregar e a diferença de cada um. E esses adaptadores são onde toda a mágica acontece. Por isso eu digo, é importante você unir um bom cabo e um bom adaptador. E esse adaptador HDMI fica uma opção de custo-benefício, é uma opção de entrada para o mundo dos adaptadores. Você que tem apenas o console, não quer gastar tanta grana, é uma boa opção. Mas no mundo dos adaptadores, dos consoles e de como obter a melhor imagem para o seu console, dinheiro significa qualidade. E quanto mais você investir de dinheiro, melhor vai ser a qualidade da imagem. Não existe saída, não existe um jeitinho, não existe um equipamento milagroso. Realmente, quanto um pouco mais de dinheiro você colocar, vai ser um pouco mais de qualidade que você vai obter. Por isso a gente vai começar falando dos adaptadores. E o adaptador que eu acredito que é um custo-benefício é o HD Converter. E o HD Converter é um adaptador que utiliza o cabo SCART como entrada de vídeo e ele converte para uma saída HDMI. Nele a gente tem algumas opções de upscaler que você pode variar, desde um 800 por 600, um 720 e um 1080. A qualidade de imagem que ele obtém é uma imagem muito boa já, com um bom brilho, um bom nítido, e quem gosta de uma imagem muito colorida, com bastante contraste, esse é o adaptador para você. Ele tem uma imagem muito boa, muito rica em contraste e cores. É um adaptador que eu acho que vale muito a pena. E o legal do HD Converter é que a gente pode comprar um adaptador que dá suporte a uma entrada RCA, que é muito interessante para aquele console que você ainda não comprou o cabo SCART, para aquele console, às vezes, por exemplo, um Master System, um Atari, algo do tipo que só tem entrada, que só tem saída de vídeo RCA, você pode ligar no HD Converter que vai melhorar a imagem. Lógico que você colocar uma imagem do HD Converter com o cabo RCA e uma imagem do HD Converter com o cabo SCART são imagens totalmente diferentes. A imagem com o cabo SCART é muito superior, mas para você que tem um console muito antigo que não tem suporte ao cabo SCART, por exemplo, é interessante você utilizar o HD Converter com esse adaptador para RCA. É assim que eu utilizo nos meus consoles mais antigos, eu gosto muito desse adaptador quando eu penso na imagem RCA. Um adaptador que fica um pouco melhor na imagem é o RetroScaler 2X com cabo componente. Eu não aconselho você utilizar o RetroScaler 2X com cabo RCA. Para mim fica uma imagem horrível, não tem melhora praticamente nenhuma. O HD Converter é muito melhor, apesar do RetroScaler 2X ser um adaptador melhor. Mas se você utilizar um S-Video, vale muito mais a pena. E o componente, eu acredito que dependendo do console, o componente no RetroScaler 2X fica mais bonito que o SCART no HD Converter. Então isso varia às vezes de um console para outro. Mas entenda que nesse patamar até o RetroScaler 2X, a qualidade da imagem é muito semelhante. Meio que eles estão quase no mesmo degrau, onde o adaptador HDMI é inferior, mas é muito bom. O HD Converter está um pouco acima e o RetroScaler está um pouquinho acima, levemente acima do HD Converter.
E você consegue já uma imagem maravilhosa, cristalina, com uma densidade de pixels muito boa. Realmente, no Xbox clássico, ele tem uma qualidade da imagem muito boa, cara. Mesmo sem você utilizar um conversor de primeira, já com RetroScaler 2x, o Xbox clássico entrega uma imagem, cara, extremamente bonita. É diferente de outros consoles, por exemplo, o Dreamcast, que tem uma imagem bonita no RetroScaler 2x, mas você percebe que a qualidade do sinal enviado pelo Xbox é superior. A mesma coisa no PlayStation 2. Parece que o PlayStation 2, apesar de estar num cabo componente, envia um sinal com um pouquinho de borrões, assim, algum sinal interferindo no outro, alguma coisa ali, ou às vezes ele não tem essa capacidade de gerar um sinal tão puro. Já o Xbox clássico envia um sinal puríssimo e já no RetroScaler 2x a imagem fica cristalina. Mas o que eu acredito que seja o melhor conversor custo-benefício que a gente tem é o GBS Control. O GBS Control só trabalha com sinal RGB no tipo SCART, VGA, RGBS e componente. Somente esse tipo de entrada e a imagem dele é estupidamente bonita. É assim, sem dúvida nenhuma, é o melhor conversor custo-benefício. Hoje você comprando, você vai pagar entre 450 a 630 no AliExpress, tudo vai depender da questão de imposto e tudo mais, mas ele fica nessa faixa de preço e a imagem dele é assim, cara, é uma transformação. Tudo que a gente viu até agora tá uns 2 degraus abaixo e agora a gente sobe uns 2 degraus e a imagem é nítida ao extremo. A minha placa de captura não é capaz de pegar todos os detalhes da imagem que esse equipamento pode trazer. A imagem é lindíssima. E numa televisão 4K 70 polegadas, ainda assim a imagem fica muito bonita. E é realmente o que eu aconselho a todos. Independente se você nele utilizar o cabo SCART ou o cabo componente, a imagem é fantástica. E existem equipamentos melhores que o GBS Control? Existem. Só que agora você acaba colocando muito dinheiro para ter um grão de evolução. A gente tem, depois do GBS Control, a gente tem o OSSC, que é um conversor que tem muito mais recursos que o GBS Control, só que ele tem um lado negativo. Se você souber usar os recursos dele, você obtém uma imagem melhor que o GBS Control. Mas se você não utilizar, você obtém uma imagem às vezes pior que o RetroScaler 2x. Você precisa aprender a mexer nesse adaptador. Já o GBS Control é muito simples. Se você não souber fazer nada, só apertar o botão de ligar e colocar o cabo, ele já tem algumas coisas que é automática, ele já reconhece o tipo de sinal, ele já faz uma pré-configuração que já deixa a imagem maravilhosa. Ele tem uma função que é pegar a imagem entrelaçada e transformar numa imagem progressiva. E isso funciona muito bem e melhora a imagem de diversos videogames, por exemplo, PlayStation 2, PlayStation 1, vários jogos do Xbox clássico que trabalham com imagem entrelaçada. Ele transforma ela numa progressiva e a imagem fica muito bonita. E acima do OSSC a gente tem o RetroThink 5X e a gente tem o RetroThink 4K. O 4K realmente, aí ele sobe um degrau do GBS Control, porém ele está custando uns $750. E se a gente trazer para valores de hoje, ele está custando quase R$4.000 sem impostos. Se você for trazer com impostos, com tudo, cara, ele vai para R$8.000. É realmente o melhor conversor que a gente tem, mas será que você está disposto a gastar R$8.000 num conversor de imagem para ficar apenas um degrau do GBS Control? Por isso que eu acredito que o GBS Control é a melhor opção que a gente tem, custo-benefício. Você tem opções melhores? Você tem, mas com um custo legal, pagando menos de R$1.000, o GBS Control vai te atender em praticamente todos os seus consoles. Então esse é o meu pódio dos adaptadores, começando lá embaixo, pelo adaptador HDMI, depois o HD Converter com cabo SCART, RetroScaler 2x com cabo componente. Só um detalhe, o seu console precisa ser NTSC ou PAL. Se ele for um console nacional em PAL-M, você não vai conseguir imagem alguma nele, vai ficar uma imagem preta e branca. Esse adaptador não tem a capacidade de pegar o sinal de PAL-M e trazer com cores para as nossas televisões. Então é um ponto de atenção. Às vezes você está com um console nacional, por exemplo, um Nintendo 64, ele vai ficar com a imagem preta e branca. Precisa ser um console NTSC americano ou um PAL europeu, por exemplo. E por fim, no topo da cadeia alimentar, está o GBS Control com cabo componente ou cabo SCART. Sinceramente, no Xbox clássico, eu não percebi diferença dos dois cabos no GBS Control a olho nu. Realmente, as duas imagens ficaram idênticas. Então, qualquer uma das opções
vai fazer muito sentido para você. Lembrando que todos os links de compra estão na planilha do canal aqui na descrição. Entra lá, confere, olha, analisa, dá uma repassada no vídeo, vê a imagem obtida por cada um dos conversores, vê qual que faz mais sentido para você. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.